Oi, meu cesto! Tudo bem? Então, pessoal, como eu prometi, aqui está o nosso vídeo de revisão das técnicas de separação de misturas. É bem tranquilo, bem facinho, tá? Então, a prof precisa que vocês estejam aí com o estojo, né? A apostila 2 e o CA2 também, beleza? Vamos começar. Gente, muito fácil, tá? A questão é que é bastante coisa, então é fácil a gente se confundir também. Para isso, eu vou dar uma dica, nós temos que ter uma base. E a nossa base está na página 19 da apostilinda, tá? Na página 19 da apostilinda tem este quadro aqui. Nesse quadro tem todos os tipos de separação de misturas, certo? Existem dois tipos de misturas, as homogêneas e as heterogêneas. As homogêneas são aquelas que eu vejo uma fase só. Por exemplo, se eu dissolver açúcar na água, vai ficar completamente dissolvido, né? E eu vou ver só uma coisa, só vou ver a água transparentezinha ali, né? E eu não vou saber que tem açúcar e água, porque é uma fase só. Mas eu sei, né? Anteriormente fiquei sabendo que era água e açúcar. Então, eu tenho uma mistura homogênea, beleza? No caso de uma mistura heterogênea, água e óleo, por exemplo, é heterogêneo, não se misturam. Grão de arroz com grão de feijão, só os dois juntinhos ali, é uma mistura de grãos, certo? Vamos ver quais são as formas de eu separar esses materiais. E que tipo de misturas que podem ser? Vamos ver. Então, se for mistura heterogênea, que eu vejo mais do que uma fase, mais do que uma coisa misturada, posso misturar o quê? Dois sólidos, por exemplo, o grão de arroz e o grão de feijão. Eu misturei um grão de feijão com um grão de arroz, por exemplo, tá? Dois sólidos. Um sólido e um líquido, por exemplo, quando eu vou fazer um chá, certo? Se eu vou fazer um chá, vou misturar as folhas no líquido que é a água. Eu tenho que separar essa folha do líquido, certo? E também uma mistura heterogênea pode ser líquido-líquido. No caso, o mais básico, né, é o que? A água e o óleo, tá? Maravilha. Aqui os três tipos de misturas que podem acontecer nas heterogêneas, certo? E aqui embaixo são as formas de separação de cada uma delas, certo, pessoal? Dá uma olhadinha aqui, ó, que a prof preparou para a nossa aula, para a primeira aula síncrona que nós tivemos. Deixa eu voltar para vocês entenderem. Olha só. Separação de misturas. Tem dois tipos, voltando. Heterogêneas e homogêneas. Estamos nas heterogêneas, tá? Heterogêneas. Então, existe uma mistura heterogênea sólido-líquido, líquido-líquido e sólido-sólido. Vamos começar com a sólido-sólido. Como é que eu posso separar uma mistura de elementos sólidos juntinhos? Como é que eu separo isso? Existe, pela minha apostila, página 19, essas são as principais formas. Olha, catação, ventilação, levigação e peneiração. Mas eu apresentei para vocês mais uma forma, que é o magnetismo. Eu vou mostrar para vocês agora. Dá uma olhadinha aqui. Ó. Aqui. Olha. Sólido, sólido. Então, se eu tiver um monte de grãos assim misturados, a melhor maneira de eu separar é o quê? É eu ir ali catar. É eu ir catando, catar o que é milho, o que é semente de girassol, o que é ervilha, não sei mais o que tem aqui. Você vai catando cada um, né? Manualmente mesmo, vai ali separando. Separei, catei, beleza? É isso aí. Esta é uma forma, é a catação. Olha só, quando eu lembro que eu expliquei para você quando eu era pequenininha, eu ajudava muito a minha avó a catar o feijão, porque ela comprava o feijão de saco grande, do colono direto, sabe? Não vinha no saquinho de 1 quilo. Então, a gente tinha que pegar um pouco do feijão que fosse cozinhar e ficar separando o que era feijão, do que é terrinha, do que é pedrinha, do que é bichinho. Tinha que separar por catação, certo? Esta é uma forma de separação sólido-sólido. Essa aqui, pessoal,
se chama levigação. A levigação ela é usada para a gente separar o ouro da areia, por exemplo. E é uma técnica em que nós usamos a água como corrente. É a água que vai varrer aquilo que for menos denso. Então, o que acontece? Esse garimpeiro aqui tá nesse local onde tem ouro, certo? E ele vai com essa bacia, que eu não sei o nome, não sei se é bacia, não sei o nome disso aqui, desse instrumento dele aqui. E aí, o que acontece? Tem ouro misturado com areia. São pedrinhas pequenininhas de ouro, né? E para ele conseguir separar o ouro da areia, o que ele faz? Ele coloca tudo nessa bacia dele ali e ele coloca na água corrente, né? A água que tem movimento. O que acontece? Daí essa água vai empurrar, varrendo o que é menos denso. Então a areia vai embora e o ouro vai ficar. Isso é levigação, certo? Quando por densidade eu separo dois sólidos, no caso o ouro e a areia, e eu utilizo a água como veículo, certo? Maravilha! Este processo é bem fácil, vocês já fizeram com certeza, é a peneiração. Quando eu peneiro, eu também estou separando dois sólidos, mas aqui o que interfere é só o tamanho, certo? Por exemplo, assim, ó, se eu tenho farinha e acabou caindo um pouco de arroz cru na minha farinha, como é que eu vou separar? É muito difícil ficar pegando 1 grão de arroz por vez lá, então é muito mais fácil eu colocar tudo numa peneira e dar uma peneiradinha, né? Aí acaba que o arroz vai ficar preso na peneira e a farinha vai cair. Uma forma de separação sólido, sólido, farinha e grão de arroz, tá? Esse que eu falei não está na apostilinha da página 19, mas esse é o magnetismo, pessoal. É muito usado, por exemplo, esse magnetismo na separação de resíduos sólidos, no lixo reciclável, né? Então é um grande ímã que vai puxando através de magnetismo os metais. Aí não vai puxar plástico, nem papel e nem vidro, mas o que for metal vai conseguir puxar. Tá separando também sólido de sólidos, beleza? Olha, esse daqui, eu posso, nesse caso aqui, pessoal, eu posso dizer que é uma peneira, certo? E aqui tá separando as casquinhas, alguma coisa desses grãos ali, mas as casquinhas menores elas não vão cair. Também aqui é o caso da levigação, que é por densidade, mas eu não vou usar a água, eu vou usar o vento. Então, se eu tiver aqui nessa peneirona aqui, amendoim torrado, por exemplo, certo? Para eu torrei o amendoim e agora para eu comer eu preciso tirar aquelas casquinhas. Então, eu dou uma debulhada assim na mão e vai ficar cheio de casquinhas junto com o amendoim. E para eu tirar aquilo, eu coloco nessa peneirona, jogo para cima. Se eu jogar um pouquinho para cima, o que vai acontecer? O vento vai fazer com que o menos denso saia voando. E o menos denso o que é? A casquinha do amendoim. E aí vai ficar só o amendoim na peneira, certo? Por ventilação. Também é por densidade. Se eu chacoalhar assim, todas as casquinhas vão subir, tá? Porque é menos denso, pessoal. E aí, se eu assoprar, as casquinhas vão embora. E é o mesmo caso da levigação do ouro com a areia, mas na levigação o veículo é a água. Nesse caso aqui, da ventilação, o veículo é o vento. Tranquilo. Olha aqui, por exemplo, ó. De novo, estou separando por ventilação algum material aqui, certo? Digamos que eu tenha a farinha, que eu posso separar um prato um pouco de farinha com grãos de feijão. O menos denso é aquele que o vento vai levar. Então, se eu ligar o ventilador, toda a farinha vai embora e o grãozinho de feijão vai ficar ali. Isso é um exemplo, tá? Beleza. Maravilha! Então, essas são as formas de separar sólido de sólido, sem nenhum líquido, beleza? Para que fique fácil. Catação, ventilação, levigação e peneiração. Podem escrever aqui o magnetismo, tá? Maravilha. Gente, ainda estamos nas heterogêneas. E agora, como é que eu separo sólido de líquido? Como é que eu separo sólido de líquido? É bem
fácil. Basicamente são duas formas, tá? Então vamos lá. Ó, aqui era o sólido sólido, agora eu estou aqui. Como é que eu separo sólido de líquido? Primeiro deles, pensa na água do mar, né? A areia. Eu posso mexer o quanto eu quiser um balde com areia e água. Quando ficar quieto aquilo, toda a areia vai decantar, ou seja, vai descer e a água vai ficar em cima. Digamos que eu tenho um bekerzinho, né? Com areia e água. Quando isso aqui ficou quieto, paradinho, toda a areia desceu. Aí eu posso pegar esse bekerzinho e só virar ele, onde toda a água eu consigo tirar fora e a areia ficou no bekerzinho. Pronto, separei a areia da água, certo? É uma forma de separação. Vamos considerar aqui, gente, uma areia de grão grosso, tá? Não areia muito fininha que é mais difícil de separar, tá? Ou se não for areia, pedrinha de jardim, por exemplo, certo? Esse tipo de mistura grosseira, tá? Outra forma de separação. Ah, aqui, ó, essa é a mesma, tá, gente? Que é a decantação. Olha só, todos os grãos acabam se decantando e parando no fundo do bekerzinho. E aí eu consigo só virar meu bekerzinho em outro bekerzinho. E aí eu vou ter um bekerzinho com areia e o outro com água, tá? Só isso. Ou, isso aqui não falava ali, mas uma forma de separação sólido e líquido, por exemplo, é a evaporação. É uma forma de separação sólido e líquido, né? Tem a evaporação sólido e líquido quando, por exemplo, eu estou com a roupa molhada, para eu separar a água da roupa. Evapora, tá? Nós vamos ver a evaporação depois na sólido líquido homogênea. Essa aqui é heterogênea, tá? Mas calma que vocês vão entender. Olha só, outra forma de separar então. Nós vimos que uma é a decantação, que quando eu deixo decantar, depois eu viro para o ladinho, viro o meu bekerzinho e fico com um beker com água e o outro com o sólido, um com o líquido e com o sólido, né? Esse outro caso aqui, vocês percebam que é a filtração. E aí é necessário que eu tenha um funil. E nesse funil tem que ter um filtro, certo? Tem que ter um filtro, obrigatoriamente. Por exemplo, se eu usar o café de passar, o que é o café de passar? É o café que não é solúvel. Se eu vou no mercado, tem dois tipos de café para eu comprar. Tem o café solúvel e o insolúvel. Café solúvel é aquele do vidro, que você pega e coloca uma colherinha do café solúvel, na tua xícara já coloca leite ou água quentinho ali, ele já fica solúvel, ou seja, já dissolve na água ou no leite. E o café de passar, ele não é solúvel. Eu não posso pegar o café de passar, colocar numa xícara para tomar, porque ele não é solúvel, não vai dissolver, desaparecer na água, certo? Os grãozinhos do café vão permanecer. E é por isso que eu preciso de um filtro, então. O que eu faço? Eu coloco café no filtro e aí eu coloco água quentinha em cima do café. Fiz uma mistura aqui, ó, líquido e sólido, certo? E aí vai acontecer o processo de extração de sabor, de aroma, certo? E a água que cair não vai ser pura, né, gente? Eu estarei separando a água do café, mas passou nesse caso pelo processo de extração de sabor e de aroma, tá bom? É isso aí. Nesse caso aqui, todo o sólido vai ficar em cima do filtro e o líquido vai passar por baixo do filtro, por dentro, pelo filtro, né? Por entre os fios do filtro e vai descer. Eu posso separar, por exemplo, aqui também, a água e a areia? Posso. Se eu colocar água e areia aqui no filtro, toda a água vai descer sem fazer extração, né? Porque não tem o que extrair da areia, são pedrinhas. Então, toda a água vai descer e todo o sólido vai ficar em cima no filtro, beleza? Separação por extração. Maravilha? Maravilha. Olha só, mais uma vez, a mistura, né? Digamos que seja água com areia, eu passo num funilzinho que tenha um filtro. Todo o sólido vai ficar aqui em cima, dentro do filtro, e o líquido vai descer. Separei. Maravilha, pessoal?
Aqui tem um videozinho, vamos ver se mostra, que é a separação de um sólido líquido do nosso corpo, do nosso sangue. Por quê, pessoal? Vocês sabem que no nosso corpo, o nosso sangue é formado pelo plasma, plaquetas, leucócitos, leucócitos e os eritrócitos, os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas. Depois, claro, vitaminas, tudo aquilo. O que acontece é o seguinte, pessoal. Se eu quiser separar esses elementos, eu consigo. E eu vou perceber que tem um líquido ali dentro que é o plasma. E todos esses elementos que eu falei agora, eles estão imersos no plasma. O sangue é vermelho por causa dos glóbulos vermelhos, né? Os eritrócitos. E esses eritrócitos, eles são vermelhos por causa da hemoglobina, certo? E eles carregam o oxigênio para o nosso corpo todo. O que eu estou falando aqui agora? É que tem tanto glóbulo vermelho que dá a impressão que o sangue é um líquido vermelho, mas não é. O sangue, ele carrega essas bolinhas vermelhinhas em grande quantidade. Então, o sangue é esse conjunto todo. E o plasma é o líquido que carrega tudo isso. E ele não dissolve os glóbulos vermelhos, ele só carrega pelo corpo, certo? Se não tivesse o plasma no nosso corpo, como é que essas bolinhas durinhas iam se locomover pelo corpo todinho? Não iam, né? Por isso que o plasma é a água no nosso corpo, que ele leva todos os nutrientes em todas as partes do nosso corpo. A prova disso é o processo de centrifugação. Eu não vou mostrar porque realmente não é necessário, tá? Mas eu quero que vocês saibam. O que acontece? É colocado o sangue numa máquina e essa máquina, ela gira muito rápido. E aí, por densidade também, os nutrientes são separados. Eles ficam separadinhos. E na parte de cima fica só o plasma, que é a parte líquida do sangue. Todos os leucócitos e os glóbulos brancos e vermelhos, fica tudo na parte de baixo. Certo, pessoal? E aí fica bem fácil de entender. E o plasma é amareladinho, branquinho, amareladinho. E os glóbulos vermelhos têm vermelhinho na parte de baixo. Dá para você perceber o que é o sólido e o que é o líquido. Então, o sangue é uma mistura sólido e líquido que eu separo por centrifugação. Maravilha? Só para ficar claro, dá uma olhadinha lá. Decantação. Olha só, pessoal. Uma maneira de eu acelerar a decantação é eu centrifugar, certo? Olha só. Pensa quando vocês vão... Não sei se vocês já colocaram lavar roupa. Eu espero que já tenham colocado vocês lavar roupa. Se vocês colocam lavar roupa, o último processo da máquina de lavar roupa é a centrifugação. O que acontece lá? Primeiro eu misturei o sabão com a água, com a roupa, né? Aí agitei bem, minha roupa ficou bem lavadinha. Tá. Aí, toda a água, primeiro a máquina para e toda aquela água sai. Para de bater, né? E a água toda cai. Toda a água cai e vai embora pelo cano. Para tirar o excesso de água que está na roupa, a máquina entra no processo de centrifugação. E aí é quando a máquina gira muito rápido, e faz com que toda aquela água saia de perto da roupa. A roupa fica presa e a água sai. Isso é centrifugar, é separar, certo? Maravilha. E outra forma, então, é decantação, centrifugação, que é para acelerar eu uso a centrifugação, é a filtração, que é eu fazer o meu café passadinho, né? Maravilha, maravilha, filtro. Gente, e agora para eu separar um líquido de outro líquido? Que estranho, como é que eu vou separar líquido de líquido? Gente, sempre nesse caso precisamos pensar no fato tão importante que é a densidade, certo? Pessoal, densidade é essencial. Eu só consigo separar líquidos que tenham densidades diferentes, no caso de misturas heterogêneas. Pessoal, espera só um pouquinho. Vou fechar a porta do meu quarto, porque senão meus filhos ficam fervendo, né? Vamos lá. E aí, então, se é uma
mistura heterogênea de 2 líquidos, eu posso dizer que é água e óleo. Como é que eu vou separar água de óleo? Gente, é muito fácil. Vocês sabem que não se mistura. O mais denso fica embaixo, o menos denso fica em cima. Beleza? E é para isso que existe no laboratório um decantador. Olha só. Líquido mais líquido. E o decantador é isso daqui, olha, é muito legal. Eu coloco a minha mistura aqui. Um decantador se chama funil de bromo, tá, pessoal? Aí, ó, eu coloco aqui o meu líquido, a minha mistura heterogênea, que tem 2 fases, água e óleo. O mais denso fica embaixo, então é água, o menos denso fica em cima, que é o óleo. Maravilha. Isso aqui é uma torneirinha. E aqui embaixo é um fiozinho bem fininho. Por quê? O cientista que está trabalhando aqui com esse funil de bromo, ele vai abrir a torneirinha e essa água vai descendo. Aqui embaixo vai ter um beckerzinho, por exemplo, né? Quando eu vejo que toda a água está acabando, eu fecho a torneira. Pronto, separei. Líquido de líquido. O óleo fica aqui e a água está separadinha. Muito legal, né? É muito legal, é muito legal. Muito bem. Agora, vamos continuar. Aqui temos um exemplo aqui, ó, de funil de bromo que nós temos no universitário também. Quando a gente for lá, vamos pedir para a Paula. Paula vai ajudar a gente, para a gente mexer, separar líquido de líquido no funil de bromo. É muito legal. Aqui a torneirinha que a prof falou. Abre aqui até que todo o líquido mais denso desça. E aí separou perfeitamente. Muito maneiro. Beleza. Fechando aqui. Já vimos os 3 tipos de misturas heterogêneas e como separá-las, certo? Agora é estudar para não esquecer, tá? Temos agora as misturas homogêneas. Vamos lá. Uma mistura homogênea é quando a gente mistura algo e eu só vejo uma fase, não vejo 2 coisas ou mais, certo? Por exemplo, separação sólido-líquido. Tem como eu separar água e sal se eu já dissolvi todo aquele sal na água? A água está salgada, como é que eu separo aquilo? Pronto, tá caduca. Então não, faz o seguinte, faça isso em casa. Pede-se a mãe, o pai, a avó, deixa você fazer isso. Pega um copo de água salgada, mas assim, ó, mexa até que todo o sal desapareça, tá? Dilua bem. Aí você vai colocar essa mistura homogênea, você vai ver só uma fase, né? Numa panela e vai ligar o fogo. O que você vai fazer ali? Ali é uma destilação, é uma evaporação. Olha só. Separação sólido-líquido. Pessoal, eu consigo fazer essa água toda evaporar e o sal não vai evaporar. A água vai embora da minha mistura, mas o sal vai ficar ali branquinho no fundo da panela e eu posso reutilizar, porque não estragou. Estava molhado, já secou, pronto. Entenderam? Separei de novo. A água e o sal eu consigo separar por evaporação, que é o que acontece nas salinas. Olha só. O que acontece numa salina? Então, é um espaço onde a água do mar ela vai evaporando, certo? E como o sal não evapora, o sal fica. Separei uma mistura homogênea, água e sal. E depois que aconteceu isso daqui, o que acontece? Aqui tem um videozinho que eu queria muito mostrar para vocês, que é muito legal. E no videozinho aqui, da produção de sal de cozinha, por exemplo, vai mostrar que depois dessa fase aqui, os caminhões vêm aqui, pegam todo esse sal e levam para uns tanques, onde eles vão lavar o sal. Mas como assim lavar o sal? Acabou de separar? O que acontece é que agora, quando vai lavar esse sal, eles vão usar uma água limpa, mas que também é salgada. Só que já está saturada, ou seja, já acabou todo o poder que aquela quantia de água tinha de dissolver o sal. Entenderam? É o caso que a prof sempre fala do Nescau. Quando você vai fazer um Nescau e você põe Nescau demais, você acaba saturando aquele leite, ou seja, o leite já acabou, tudo que o leite podia dissolver aquele Nescau, ele já dissolveu. O que você colocar a mais, ele vai acabar não dissolvendo, vai ficar sobrando no fundo do copo.
É essa a técnica usada aqui. A água já está salgada, mas está limpa. Agora vão pegar aquela água salgada lá e vão lavar esse sal aqui da areia. E vão tirar todo o excesso, casca de bichinho, qualquer resto de planta que possa ter aí, qualquer impureza, naquela água salgada. E aí, como já está saturado, não vai dissolver esse sal aqui. Entenderam, gente? É isso aí. Então, vamos voltar agora. Eu não vou fechando, né? Daí eu fico bem caduca. Tá. Ó, para ficar claro. Só para ficar claro. Estamos aqui nas homogêneas agora, separando sólido de líquido, da água com sal. Existem duas formas para separar a água e o sal, tá? Eu tô falando água e sal, mas pode ser outras coisas também, tá? Sólido e líquido. Uma delas é a evaporação. Então, e a outra é a destilação simples. Basicamente, o processo é o mesmo, só tem uma diferença. Na evaporação, se eu colocar no fogão, se vocês colocaram no fogão na casa de vocês aí, água com sal na panela e deixarem evaporar, a água vai se perder, vai para a atmosfera, né? E o sal vai ficar. Evaporou, beleza. Agora, digamos que eu esteja num lugar que eu preciso guardar essa água, que esse é o solvente e o sal é o soluto. Eu preciso guardar esse solvente. Eu estou falando em água, mas pode ser qualquer outro líquido, tá bom, pessoal? E se eu precisar guardar tanto o sal quanto a água, que é o solvente, o que acontece? Presta atenção. Se eu for cozinhar arroz, eu coloquei arroz, coloquei água e coloquei sal, certo? Beleza. O arroz cozinhou e puxou o sal para si. Beleza. A água, ela tem que evaporar, tem que gastar a água da panela, que é o tempo de cozinhar o arroz. Tá. Se eu deixar a panela destampada, a água vai para a natureza, vai para a atmosfera, evaporou. Se eu colocar uma tampa em cima da panela, o que vai acontecer? O vapor de água vai se grudar na tampa da panela e vai condensar, ou seja, as gotículas de água, o vapor de água vai formar gotículas na tampa da panela e não vai para a atmosfera. Eu estou guardando o solvente na tampa da panela. Basicamente, isso é uma destilação, certo? Destilar quer dizer deixar evaporar o líquido, porém, guardá-lo. Se eu estiver numa ilha deserta, né? E eu precisar de água. Não posso tomar água salgada porque ela desidrata, ela tira o sal, tira a água de dentro de nós, né? Fico com mais sede. Então eu preciso fazer a água ficar doce, tirar o sal da água. Então eu vou pegar a água do mar, vou fazer uma fogueira, né? Toda experiente eu de fazer fogueira. Faz uma fogueira. Digamos que eu tenho uma panelinha, porque olha que sorte é minha, né? Coloca aquela água salgada na panelinha. E aí, pessoal, eu vou colocar essa panelinha no fogo, né? Quando começar a evaporar aquela água, eu sei que não tem sal na água evaporada. Então eu vou fazer meio que uma calha, uma tampinha, para que a água, quando encosta nessa tampinha, ela condense, ela volta a ficar líquida depois do vapor, volta a ficar líquida. E aí ela vai escorrendo por essa calha, vai escorrendo e caindo num outro potinho. E ali, eu sei que a água que caiu do potinho vai estar limpa e pura, sem sal. E isso é destilar a água. Certo, meu pessoal? É muito fácil. Separei sólido de líquido. Deixa eu ver o que a prof colocou aqui. Olha, mas existe um destilador. E nós temos isso lá na faculdade, na universidade. E nós também vamos fazer que a Paula me falou que a gente pode. Então vamos lá. Olha só. Digamos que eu tenho aqui água e sal, tá? Ó, aqui uma chama, tá? Um biquinho. Ó, estou esquentando a água e o sal. O que acontece aqui? Quem que está evaporando? A água. A água evapora e esse vapor acaba entrando por aqui, ó, pessoal. Estão vendo? Que é um condensador. O condensador, o que é? Condensação é aquele processo em que a água deixa de ser gasosa e volta a ser líquida. Então, aqui dentro, a água vai tocando nas paredes desse vidro, dessa vidraria aqui, e vai formando gotas. E essas gotas vão caindo aqui, ó, nesse beck, nesse copinho aqui. Entenderam, pessoal?
nesse Erlenmeyer. É isso aí. Isso é condensar. Se eu destampar aqui esse balão, se eu destampar isso daqui, vai ser evaporação, porque a água vai para a natureza, para a atmosfera, e o sal ficou, evaporou. Se eu destampar, se eu tampar, eu estou guardando o vapor de água, que vai condensar, vai virar líquida de novo, e vai cair aqui nesse potinho, nesse Erlenmeyer. Pronto, separei. O sal ficou aqui, o líquido ficou aqui. Super de boa. Estamos terminando o último processinho. É a separação líquido-líquido de uma mistura homogênea. E a forma mais básica de ensinar isso é olhar para o petróleo. O petróleo, então, vocês sabem que muita coisa ela surge a partir do petróleo, né? Olha só, pessoal. Conforme vai aquecendo o petróleo aqui nessa fornalha, o petróleo vai passando por aqui, ó. Aqui é o armazenamento do petróleo, ele vai saindo por esse cano e vai passando por aqui, ó. Aqui ele vai aquecendo, certo? Beleza. Aí ele vai evaporando aqui. Os mais voláteis e os menos, que vão evaporando primeiro. Então, os que vão evaporando antes, eles vão subindo, conforme a altura que ele vai parando, a condensação dele, é o que ele vai formando, olha só. Por exemplo, se ele chegou até essa altura aqui, o vapor daqui, certo? O que formou? Óleo lubrificante. Se a fumaça, o vapor, chegou até aqui, certo, pessoal? Formou o quê? O óleo combustível. Chegando até aqui na torre de fracionamento, que é uma torre gigantesca, vai formar o querosene. É assim que eu vou separando os elementos do petróleo. O petróleo é muito precioso. Olha quanta coisa eu faço com o petróleo. Coloco ferver não, aquecer, né? E conforme a altura da fumaça do petróleo, é o que eu sei que eu posso fazer de produtos com aquele elemento que eu estou separando pela altura da fumaça. É isso aí, gente. É muito legal, né? É muito legal. E então, isso daqui também é destilação, que eu estou guardando cada pedacinho, mas é uma destilação fracionada. A destilação fracionada, então, que eu vou separar mais do que um líquido. Ó, líquido de líquido. Líquido de líquido homogêneo, certo? Nós vamos fazer isso também lá na universidade, que a gente vai fazer uma destilação fracionada da cerveja. Então, a gente coloca ferver cerveja. E eu sei que a primeira coisa que vai evaporar na cerveja é o álcool. Então, a gente coloca ferver a cerveja e conseguimos ver as gotinhas de álcool saindo dela. Evapora, aí condensa, aí eu sei que aquilo é álcool. A segunda, dá um tempinho. Depois começa a evaporar de novo. E aí começa a evaporar a água. Primeiro evapora o álcool, separa o álcool. Depois começa a evaporar a água, separa a água. Sabe, gente? É muito legal. É isso que acontece com o combustível, com o petróleo. Tá legal? Gente, não é difícil. É muito fácil. Mas como a Pro falou para vocês, é muito conteúdo. Daí é fácil de se confundir. Por isso que eu quero que vocês peguem agora o seu CAzinho. CAzinho, muito bom. Ó, página 12, porque até a 11 a gente já tinha feito, né? Página 12, revisão super, hiper, mega fácil e básica. Vamos lá. Marque com um X qual foi considerada para separar as misturas para seguir. Revisão. Módulo de separação, peneiração. A peneiração, para eu separar por peneiração, eu vou usar densidade? Não, só vou usar a diferença de tamanho das pedrinhas, por exemplo, tá? Beleza. A ventilação, aí a Pro já falou para vocês que é a densidade. A casquinha do amendoim em si. Se eu agitar bastante, uma bacia cheia de casquinha de amendoim e amendoim, as casquinhas todas vão subir, porque são menos densas. E aí, por ventilação, os menos densos vão embora. Beleza? Então é densidade. Levigação é o ouro e a areia, pessoal. Certo? Ó, opa.
Materiais mais leves do que o ouro são levados pela corrente de água, deixando o metal precioso no recipiente, né? Os mais leves são os menos densos, não é por tamanho também, é por densidade. A filtração simples, por exemplo, aqui é o caso do cafezinho ou chimarrão. Por que o chimarrão tem aquelas, na bomba do chimarrão, tem uma peneirinha lá, um filtrinho, né? Que a gente quando a peneira é um filtrinho. Por quê? Para que só passe a água dentro da bomba, porque não vem a erva, tá? Então, no caso da filtração, aí sim eu estou separando um sólido de um líquido por tamanho, certo? É o tamanho, não é a densidade que eu uso. Aí o líquido todo vai escorrer e o sólido vai ficar dentro do filtro. Borra do café, no caso, né? Observe as imagens. Olha isso, pessoal. O que está acontecendo aqui? Com o auxílio de água quente, os princípios ativos do chá são liberados por uma técnica conhecida como extração. Beleza. Além desse processo, há outro método de separação envolvido. O que está acontecendo? Olha aqui um saquinho de chá. Está extraindo. Eu estou misturando o saquinho de chá na água, certo? Quando já extraiu o sabor e o aroma do chazinho na água, eu tiro fora o saquinho do chá. E esse saquinho, ele serve de filtro, porque todo o líquido fica e o sólido sai embora. Então, que método é esse? É a filtração. Qual é a função do saquinho? O saquinho funcionou como filtro, segurando a parte sólida. Beleza. E agora é fácil. Vamos lá. Preparando, vamos ver as situações e o que vocês podem usar para separar cada situação. Ó, café coado, que eu uso um coador, que eu uso um filtro. Então, é a filtração. Número 4. Remoção das sementes de um suco de maracujá antes da bebida ser servida para o consumo. Aqui eu estou separando as sementes de um suco de maracujá antes da bebida ser servida para o consumo. É que ele passou por uma peneira. Muito bem. Agora, seleção dos grãos ruins e de outros resíduos, como pedrinhas da lentilha, antes do preparo. É o que eu fazia com a minha avó com feijão. É a catação. Separação das folhas do grão de café. Aí, gente, o café é a mesma coisa. Você pega um monte de grãos de café que ela vindo folhas junto, aí você acaba, né, agitando, joga para cima e o vento vai levar embora tudo que for menos denso. Ou seja, ventilation. Muito bem. Muito bem. De acordo com as situações apresentadas acima, identifique sólido, 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 líquido e líquido, líquido, tá? Vamos ver. A peneiração. Aqui na parte de cima, a peneiração ela foi usada para um sólido líquido. Mas, lá na nossa apostilinda, para sólido líquido, não tem peneiração. Ele é filtração, tá, pessoal? Então, a gente acaba em casa, claro, passamos por uma peneira e não por um filtro. Se fosse o caso de separar as sementinhas do suco do maracujá, né? Passamos por uma peneira. Mas o processo correto seria passar por um filtro, que daí filtraria tudinho, né? No caso da catação, que eu estou separando as sementes... Opa! A catação número 2, ó. Seleção de grãos ruins e de outros resíduos, como pedrinhas da lentilha. É a catação, estou lá catando. A ventilação, que foi usada para separar as folhas do grão de café. E então, é a folha do grão, é sólido sólido, tá? E a filtração simples, que foi usado, filtração número 4, preparação do café coado. Separei o sólido, que é a borra do café, depois de passado, né? Do líquido, que é a água. É sólido, líquido. Maravilha. Número 12. FOV, sobre misturas heterogêneas. Uma cozinheira, ao deixar a lentilha de molho na água, percebe que ocorre depois dos grãos no fundo do recipiente. Percebe que ocorre deposição dos grãos no fundo do recipiente. O depósito de um sólido na parte inferior pela ação da gravidade terrestre é chamada de sedimentação, certo? Ou
decantação. Você está decantando, certo? Beleza. A preparação do tradicional cafezinho é um exemplo típico da filtração, método utilizado para separar misturas líquido-líquido. Para preparar um cafezinho, quer dizer café coado. Então, o cafezinho eu preparo... Café não é sólido e a água é líquida. Então, não é líquido-líquido, é sólido-líquido. Então, é falso. E já corrigi também. Letra C. Uma dona de casa, ao fazer um bolo, utiliza uma peneira para separar a parte mais fina da farinha de trigo. Esse processo em que sólidos maiores são separados dos menores é chamado de peneiração. Certíssimo. Letra D. Para acelerar a sedimentação de componentes de uma mistura sólido-líquido, utiliza-se a centrífuga. A alta velocidade produzida pelo movimento de rotação desse equipamento faz com que o material menos denso seja depositado no fundo. É sempre o mais denso no fundo, tá, gente? Eu nem vou fazer aqui embaixo que a gente acabou de corrigir, tá? Beleza, vamos lá, número 14. Marque com X os métodos de separação de misturas homogêneas. Mistura homogênea. Então, seria o caso de eu separar a água com sal, sólido, líquido, ou eu separar o petróleo, os componentes do petróleo, líquido, líquido, tá? O que eu uso para mistura homogênea? Sedimentação? Não, porque não tem sólido. Evaporação? Não tem sólido que eu veja, né? Que é homogêneo, eu vejo uma fase só. Então, evaporação, sim, que eu posso separar água e sal por evaporação. Decantação, não, porque eu posso mexer o quanto eu quiser. Água e sal. Fiz uma boa mistura. Se eu tiver parado a vida inteira, aquele sal e aquela água nunca vão se separar, certo? Se eu não deixar a água evaporar, decantar, não vai. Destilação, sim, coloco evaporar, mas coloco uma tampa em cima. Isso é destilação, é guardar o solvente. E filtração não adianta. Não adianta eu querer filtrar água e sal, porque o sal não vai ficar no filtro. Vai descer junto, tá diluído na água. Beleza. Vamos lá. Olha só, produção de sal de cozinha. Vamos lá. O fator que influencia o processo de separação representado é... O que influencia na evaporação, pessoal? É a temperatura. Sim. E também o vento. Claro, né, gente? Que precisa do vento para fazer todo aquele vapor ir embora dali. O que acontece? Nesse processo chamado de evaporação, obtém-se como resultado de separação o material que não evapora. Claro, se eu quisesse guardar o material que evapora também, eu não faria evaporação, eu faria uma destilação para eu guardar também a água que evaporou, né? Muito bem. E aqui tá fácil, pessoal. Que processo eu tenho aqui? Vamos ver. Eu estou fervendo, aquecendo, tem uma chama aqui. Uma mistura aqui, está evaporando, passando por um condensador e estou separando a parte líquida do que ficaria aqui, que seria o sólido no caso. Mais uma vez, o que interfere aqui é a temperatura. Que processo é esse, pessoal? Eu estou destilando. É o mesmo lá de cima, mas aqui eu estou guardando o solvente, estou guardando água que lá não guardava. Aqui eu não guardo água, aqui eu guardo a água. Aqui eu não guardo o solvente, opa! E aqui eu guardo o solvente. Muito bem. Que fator influencia o processo de separação? A temperatura, sim. Solubilidade é porque é solúvel, né, gente? Está misturado. Nesse processo chamado de destilação simples. Por que destilação simples? Porque eu tenho um líquido e um sólido. Então, não é fracionada, tá? A fracionada é líquido com líquido. A simples é sólido com líquido. E obtém-se como resultado o material que não evapora, sim, e o material que evapora eu também guardo, também é um resultado que eu tenho. O que é o que eu não tenho lá em cima na evaporação, porque a água eu não tenho. Ô, gente, vocês estão entendendo, né? Não estão entendendo? Por favor, me chame e me diga, prof, eu não entendi, tá? Só me falar que eu prometo que eu fico com o maior amor para vocês. E esse aqui, ó, destilação fracionada, gente, que é, ó, mais uma vez ele vai usar aqui o petróleo, que é o exemplo mais clássico que nós temos, tá, gente? O fator que influencia o processo de separação representado é, de novo, a temperatura, porque vocês lembram que a Pro falou que o petróleo ele é aquecido, e conforme a altura que a fumaça vai ficando,
certo? É que vai dando origem, vai separando os elementos, certo? Que estão todos uma vez misturados no petróleo. Nesse processo, uma destilação fracionada, porque eu posso fracionar esse líquido para conseguir tirar várias partes dele, obtém-se como resultado o material que não vaporiza, que é o que vai dar origem aí a cera, por exemplo, certo? A cera dali, a parafina, quero dizer, tá? E o material que vaporiza, o que evapora, que vaporiza, dá origem a todos esses componentes aqui, diferentes. Muito bem. Gente, é isso aí. Ah, não, aqui é na estação de tratamento de água. Isso aqui eu não vou explicar por aqui. Essa parte de ETA e ET, a Pro vai explicar bem rapidão, só para vocês saberem, pelo comecinho da postilinha do céuzinho. Tá aqui, ó. Peraí, tenha paciência comigo. Ó, gente, tem uma baita de uma revisão aqui no CA que é uma benção. Ó, beleza, 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 beleza. Onde é que ele está? Líquido, líquido, sólido, sólido. As homogêneas, ó, sólido, líquido, líquido, líquido. Aqui, ó. Gente, este aqui é o ciclo básico, certo? Tudo que eu expliquei na nossa última aula é para vocês entenderem esse ciclo aqui. Este ciclo aqui. O que acontece? Já falei para vocês, mas vou repetir. A água que existe no planeta Terra está na mesma quantidade desde que o planeta entrou em estabilidade, ou seja, desde que a temperatura regulou. A água é sempre a mesma. O que acontece é que ela está constantemente sendo mudada de estado físico e de lugar onde ela está. Mas a quantidade de água é a mesma. Na natureza, ó Lavoisier, um químico. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá? Nada se perde e nada se cria. Menos ainda a água. Olha só. O que aconteceu? Vamos pensar que eu estou num riozinho, eu sou uma água. E eu sou uma água bem bonitinha, limpinha, né? E eu estou no riozinho. De repente, alguém me sugou e me levou para uma estação de tratamento da água. Oh, eu estou numa estação de tratamento de água e tem bem certinho na apostila quais são as etapas. Tem a filtração, tem, nossa, é enorme o processo, né, gente? Tem separação de misturas, é bem grande o processo que vocês vão usar na ETA, estação de tratamento de água, tá? Aí, quando eu estou prontinha, já me coloco um cloro para tirar todos os tipos de bichinhos que possam ter em mim e fazer mal para a sua saúde. Então, agora eu posso ir para um reservatório de água potável. Ai, agora eu estou me achando. Quando eu termino aqui, eu vou para a sua casa. Quando eu chego na sua casa, você me toma, ou você lava a roupa comigo, ou você puxa a descarga para eu levar o seu cocôzinho embora, né? E toda essa água que você utilizou vai para o rio direto? Não! Em algumas casas sim, mas é proibidíssimo, não pode. Depois que você usou toda essa água que sou eu vou para a estação de tratamento do esgoto, do ET, tá legal? Lá, de novo, eu vou ser tratada. Tudo aqui num processo enorme, que a professora explicou na última aula para vocês. E depois que eu sair do ET, é que eu vou voltar para o riozinho. Voltar a ser uma água feliz com os meus peixinhos. Entenderam? Aí, de repente, eu estou lá de novo, nadando bonitinha, porque eu sou uma água muito legal. E aí, me sugaram de novo. Me sugaram e levaram para uma ETA. Estação de tratamento da água. Me deixaram lá pronta, bonitinha. Primeiro decantei, tudo que tinha de barro saiu. Aí fizeram, nossa, um procedimento enorme comigo, desde filtração até o último, que é colocar cloro em mim, para que todos os bichinhos saiam, para que eu não possa fazer mal para você. Aí, quando eu estou limpinha, prontinha, eu vou para o reservatório de água potável. Até que depois, quando você me precisar, eu vou chegar até a sua casa. E você vai puxar a descarga para eu levar seu cocôzinho embora. Ou você vai me tomar, ou vai lavar roupa comigo, ou vai lavar seu carro. Entenderam, pessoal? Depois que eu usei tudo isso, a água toda
vai para o esgoto. Estação de tratamento de esgoto, daí que todo o esgoto da nossa casa tem que ir para essa estação, para depois ir para a natureza de novo. Ai, cheguei a cansar com isso. Mas é só isso, tá, gente? É fácil, não é difícil. Por isso que, para evitar tanto desperdício de água, nossa consciência é essencial. Maravilha, meus amores, maravilha. É isso aí, não tá difícil. Eu sei que vocês são top de linha, tá bom? Qualquer dúvida me chame, tô aí para ajudar, tá? Amo vocês.